David subiu lentamente os degraus brancos e rachados. A margem do rio Sosnovsk, que atravessava a cidade, era alta. Para chegar ao aterro, era preciso subir vários lances de escada. David se arrepiou com sua velha jaqueta. Aqui, perto do rio, a temperatura era muito mais baixa do que na cidade. Estava claro que o inverno estava chegando. David colocou seu gorro de tricô sobre as orelhas, não podia ficar doente. Se ficasse doente, não teria dinheiro para pagar por uma cama no albergue ou para comprar comida. Sem falar nos remédios. Como a vida de um sem-teto é assim, David já passou por momentos muito piores. Tive que dormir em uma caldeira e procurar comida em um depósito de lixo. Foi um pouco difícil. Mas consegui sobreviver, mais ou menos continuar com minha vida e meu dia a dia. É claro que ainda estamos longe de realizar nosso principal sonho de comprar nossa própria casa, mas está bem melhor do que antes. David cresceu em um pequeno vilarejo. Ao redor havia bosques de álamos, especialmente pitorescos no outono. Quando criança, David tentava desenhar essas belas árvores. E depois, quando ficou mais velho, também tentou colocar no papel o que via. Mas nada saiu disso, parece que ele não tinha talento. A infância foi a época mais feliz e acolhedora da vida de David. Um homem adulto geralmente relembra seus primeiros anos com nostalgia. E não era nem mesmo o fato de ele ter um teto sobre a cabeça, sua própria cama com lençóis limpos e uma tigela de sopa garantida todos os dias. Naquela época, ele era amado, não estava sozinho. Vovó, doce e gentil, vovó Melissa, sábia. Durante muito tempo, pareceu a David que ela era onipotente. Era a vovó que sempre encontrava as palavras certas para dissipar a tristeza e a ansiedade do neto. Era ela quem sabia o que fazer em qualquer situação. Ela era respeitada por seus vizinhos e parecia saber tudo o que havia no mundo. Além disso, a vovó nunca estava cansada. Pelo menos, David não se lembrava dela dormindo. Quando ele ia para a cama, a vovó ainda estava fazendo as tarefas, e quando David acordava, ela já estava de pé. A avó sorridente era uma mulher robusta. Era alta, escultural e cheia de energia. Não conseguia ficar parada, estava sempre encontrando algo para fazer, trabalhando, cuidando da casa e criando o neto. Sim, uma avó. Essa mulher não se parecia com uma idosa de cabelos grisalhos com um lenço afiado. Não, a avó de David ainda era jovem, era assim que ele se lembrava dela. Enérgica, ativa, trabalhadora. Mais tarde, David sentiu falta do olhar de sua avó, de seu abraço caloroso, de sua voz suave e tranquilizadora. Ele chorou com a impossibilidade de mudar tudo. Ele se culpava, gritava impotente para o vazio. Desespero. Era assim que David caracterizaria seu estado de espírito. Não foi terrível perder a casa, o homem naquele momento mal se importava com isso. O principal era que não havia mais avó. David não tinha mais parentes. Simplesmente aconteceu. A avó Melissa chegou ao vilarejo quando jovem, depois do marido, que também se chamava David. O neto recebeu o nome do avô. Ele era um bom homem, gentil, trabalhador e habilidoso. No trabalho, na serraria, ele era apreciado e respeitado pelos vizinhos. Mas David Sr. cresceu em um orfanato. Ele não conhecia sua família, então provavelmente sonhava em criar uma família grande e forte. Certa vez, ele foi trabalhar em um vilarejo a quase 100 quilômetros de distância. Lá conheceu Melissa, uma moça bonita e modesta. E foi assim que eles acabaram se casando. Melissa e David começaram a viver como uma família. David trabalhava em sua serraria e Melissa aceitou um emprego na fazenda como leiteira. Tudo estava bem, tudo estava bem, tudo estava bem. Eles viviam de alma para alma. Ambos os cônjuges sonhavam com uma família grande e pelo menos 5 filhos. Mas não era para ser assim. O casal teve uma filha, Becca. Os jovens pais não tinham intenção de parar com essa conquista, mas os anos se passaram e Becca continuou sendo a única filha da família.
A menina cresceu linda, não como a mãe, não como o pai. Aqueles eram pessoas simples, do campo, mas esta era um osso branco. Traços finos, corpo frágil, enormes olhos violeta e cachos dourados. Uma princesa, sem dúvida. Os habitantes locais brincavam dizendo que Melissa havia levado uma garota tão bonita para passear, mas David não duvidava da fidelidade de sua esposa. O homem não conhecia seus parentes e presumiu, com razão, que sua filha havia saído com um deles, um de seus parentes. Muito provavelmente era esse o caso. O caráter da moça combinava com sua aparência, inteligente, caprichosa e amante de si mesma. E quando Becca cresceu um pouco e percebeu que sua aparência lhe convinha, ela se orgulhava disso. Os pais de Becca eram pessoas simples e trabalhadoras. Sua família não vivia pior ou melhor do que as outras, mas Becca tinha certeza de que merecia mais. Ela sonhava em morar em uma cidade grande e culpava seus pais por não terem se dado ao trabalho de se mudar para lá naquela época. Ela exigia brinquedos de sua mãe e de seu pai, depois roupas e joias. Recusava-se a fazer o trabalho doméstico, argumentando que não ficaria no campo por muito tempo e que precisava estudar, não varrer o chão. Só que Becca não estava aprendendo. Ou melhor, ela aprendia, mas não o que lhe era ensinado na escola. Ela comprava revistas e tentava se parecer com uma das modelos que apareciam nas páginas das revistas de moda. Ela se maquiava, lavava e repintava o rosto, alcançando o resultado perfeito. Aprendi a combinar corretamente as roupas do meu guarda-roupa, a fazer diferentes penteados com meu cabelo dourado. E tudo isso começou por volta dos 12 anos de idade. Talvez até um pouco antes. Vou para a cidade, vou me tornar uma modelo fotográfica, talvez até vá para o exterior. Mas não vou morar em um lugar de merda como vocês. Melissa e David se entreolharam confusos. Ambos se culpavam pelo comportamento da filha. Mas o que eles haviam feito de errado? A própria Melissa havia crescido em uma pobreza abjeta e tinha até passado fome. Provavelmente era por isso que ela estava tentando agradar sua única filha, que era tão bonita. David não conheceu o amor de seus pais e cresceu em um orfanato. Como se pode dizer, o homem mimado, é claro, esperou tanto por seu filho. Entretanto, ambos os cônjuges tentaram inculcar em Becca princípios morais básicos. Com seu exemplo, eles mostraram que é necessário trabalhar, que é necessário tratar os outros com respeito. Melissa ensinou a filha a fazer bolos e a limpar a casa. Mas a menina rejeitou as atitudes dos pais desde a infância e mostrou que sonhava com uma vida completamente diferente. E quando ela se tornou uma adolescente, David e Melissa ouviram muito sobre si mesmos. Eles eram perdedores e pessoas que não pensavam nada da vida. Você não tem o direito de me ensinar. Becca gritou com sua mãe e seu pai quando eles tentaram fazer com que ela aprendesse a ajudá-los com as tarefas domésticas. Vocês não têm o direito. Vocês não conseguiram nada sozinhos. Uma trabalha em uma serraria por 1 centavo, a outra limpa o esterco em um estábulo. Eu não sou como vocês. Quero viver de forma diferente. Vou viver. Vou me casar com um homem rico. Ou vou me tornar uma modelo. Quem se casará com você, uma garota tão inadequada? Seu pai tentou argumentar com Becca. Você não sabe cozinhar nem limpar. Sua mãe ainda cuida de você. E eu não vou me casar com um idiota da aldeia, mas com um rico. É por isso que eles têm empregados. Os pais não puderam fazer nada para mudar a opinião de Becca. Ela se tornou cada vez mais caprichosa e irritada. Não queria estudar, não ajudava em casa. Tudo o que ela queria fazer era ver revistas de moda e sair na rua com as amigas. A propósito, Becky tinha muitos admiradores na rua. Mas é claro, para uma garota tão bonita. E não eram apenas os garotos de suas colegas de classe, mas também garotos adultos. Isso era o que mais assustava Melissa. Eles discutiam com sua filha, mas ela apenas ria na cara deles. David tentou ser duro, trancando a filha rebelde em casa para que nada lhe acontecesse. Mas Becca sempre escapava pela janela, ou esperava um momento em que a mãe e o pai estivessem distraídos,
e então saía correndo pela porta. Ela queria companhia, queria ver olhares de admiração, ouvir elogios. Tudo isso alimentava sua autoconfiança, a confiança em sua própria irresistibilidade a deixava ainda mais convencida de que era digna de uma vida mítica e melhor. E a bela garota sonhava em entrar em outra vida, por bem ou por mal. Ela não estava interessada em estudar na escola e depois na universidade. A garota achava que era muito longo e muito difícil. Era para aqueles que tinham o azar de nascer uma beldade com enormes olhos violetas e cachos dourados. Tudo isso foi contado a David por sua vizinha, Baba Lassie. Ela costumava chamar sua mãe de Becca Lassie. A vovó nunca falava mal de sua mãe, apenas suspirava por sua sorte. Ela também se culpava por ter perdido a filha em algum lugar, por tê-la negligenciado. Mas a vovó Lassie contou toda a verdade de uma vez e não tentou suavizar as arestas. Sua mãe era bonita, eu lhe digo, mas era preguiçosa. Também não era muito inteligente. Ela queria voar alto. Não tinha cérebro para pensar sobre isso. Por isso, ela se tornou o que era. Não foi culpa de seus avós. Eles fizeram de tudo pela filha, são boas pessoas. Provavelmente são os genes da família de David. Ele cresceu em um orfanato. Quem coloca seus filhos em um orfanato como esse? Aqueles que não o fazem e apenas crianças como a Becca. Se não fosse pela avó, você também teria que ter crescido em um orfanato. Becca tinha apenas 18 anos quando deixou a casa dos pais. E não para estudar na cidade, como muitos outros meninos e meninas da aldeia, mas para seguir seu noivo. Certa vez, um rapaz da cidade foi ao vilarejo dela, um estudante, junto com um rapaz do vilarejo. Seu parceiro tinha ido visitar os pais, e por isso, trouxe o colega com ele. O nome do namorado era Bunny, ele também era estudante universitário e já dirigia seu próprio carro, dado a ele pelo pai quando atingiu a maioridade. Bunny era bonito e elegante, como um ator de uma série juvenil. Naturalmente, Becca o conheceu imediatamente. A beleza do vilarejo encantou o jovem, e os dois tiveram um romance turbulento. Foi Bunny quem levou Becca para a cidade. Eles começaram a morar juntos em seu apartamento. Bunny estava estudando. Becca estava estudando economia doméstica. Bunny e Becca levavam uma vida confortável e feliz graças ao dinheiro do pai do jovem, frequentando clubes e restaurantes e até viajando. Naturalmente, David foi à cidade e tentou trazer sua filha rebelde de volta para casa. Ele percebeu o que estava acontecendo, mas ela se recusou terminantemente a ir. E não havia nada que ele pudesse fazer, pois Becca já tinha 18 anos. Portanto, ele tinha o direito de levar sua vida como achasse melhor. Becca já havia passado muito tempo na aldeia. Seus pais lhe arrumaram um emprego como vendedor em uma loja local. Como ela não queria estudar. Becca estava zangada com seu destino, com seu pai e sua mãe, com os padres do vilarejo que não puderam realizar seus sonhos. Seus pais a impediam de fugir para a cidade, ou mesmo para lugar nenhum. Eles ficavam insistindo para que ela acordasse, dando sermões, controlando a filha adulta, explicando tudo com medo de seu futuro. Becca teria fugido deles em um piscar de olhos. Mas para onde e por qual dinheiro? A garota tentou enviar suas fotos para uma agência de modelos, mas, para sua própria surpresa, não obteve resposta. E ela pensou que as ofertas cairiam sobre ela como uma cornucópia. Mas foi apenas má sorte. Becca continuou pensando no plano, conversando em sites de relacionamento, recebendo muitos elogios e ofertas, mas estava com medo. Ela não tinha visto essas pessoas pessoalmente. Não havia como saber quem poderia estar lá, do outro lado do monitor. Seus pais haviam plantado esses medos nela, por isso Becca os odiava ainda mais. E então Bunny apareceu. Um príncipe em um Audi preto. Ele resgatou a bela de seu cativeiro, levou-a para longe da odiada e suja cidade de pais pobres e moralistas. Foi assim que Becca percebeu sua partida. Ela escapou, ela se libertou. Não deu certo com Bunny, então ela rapidamente encontrou outra pessoa.
Mas Becca não tinha pressa em voltar para a aldeia. Ela arranjou um novo pretendente de status inferior ao do ancião de Bunry, mas nada. Esse relacionamento também não deu certo, mas um novo estava no horizonte. Becca baixou o nível de sua escolha de pretendentes, e os pretendentes mudaram um após o outro. Uma coisa permanecia inalterada: a garota vivia às custas dessas pessoas, ela lhes dava sua ternura, sua juventude, sua beleza e, em troca, recebia um teto, comida, alguns presentes, viagens a cafés e clubes. A vida de Beck não era exatamente o que ela havia sonhado, mas ela não voltaria para a aldeia. David e Melissa ficaram desolados ao ver o que sua filha estava se tornando. Seus cachos dourados tinham murchado, sua voz era áspera e rouca e sua pele tinha adquirido um tom doentio. Becca bebia muito e começou a fumar. Tudo isso naturalmente afetava sua saúde e sua aparência. David estava muito preocupado com o caminho que sua única filha havia tomado, o que foi um grande choque para seu pai. Melissa esperava que Becca superasse isso. Ela já estava farta de viver com um homem e outro. E não eram homens jovens, ricos e bonitos como o Bunry. Eles eram mais parecidos com homens enrugados e de aparência marginal, mas trabalhavam em algum lugar, portanto tinham dinheiro, e Becca vivia na cidade às custas de seus admiradores. Dos cachos dourados da princesa, Becca havia se tornado uma mulher grisalha com sinais de desvantagem em sua aparência. Era difícil imaginar que um dia ela tivesse sido tão diferente. Ela sonhava com uma vida rica e bela, passava horas e horas aperfeiçoando sua maquiagem. Becca estava decaindo rapidamente e parecia não perceber isso. Ela estava muito feliz e não queria voltar para a aldeia de seus pais. O coração de David doía por sua filha, literalmente. O homem havia sofrido 2 ataques cardíacos seguidos. Melissa também estava preocupada, é claro, mas no fundo ela esperava pelo melhor. Becca ainda era jovem, mas David parecia ter percebido que nada de bom viria de Becca. David não sobreviveu ao 3º ataque cardíaco. Assim, Melissa ficou sozinha na casa da cidade. Sem marido. Filha vivendo uma vida de luxo na cidade. Bem, não era assim que Melissa imaginava sua velhice. Pelo menos ela tinha um emprego. A esposa ainda trabalhava como ama de leite na fazenda. A companhia, a vida. E em casa? Solidão, frio, 4 paredes. Na véspera do Ano Novo, ocorreu um fato sem precedentes. Becca veio visitar sua mãe no vilarejo. Quando Melissa viu sua querida hóspede, imediatamente começou a fazer barulho, a preparar a mesa. A filha não parecia bem, estava pálida. Quando Becca tirou o casaco, Melissa ofegou, com a barriga redonda enfiada sob o suéter. Becca estava grávida. Aparentemente, ela estava grávida há muito tempo. Descobriu-se que o pai do bebê era outro pretendente de Becca, um motorista de caminhão. Ele alugou um apartamento na cidade, ganhava bem, tinha o suficiente para viver e sair para beber quando o noivo dela não estava viajando. A gravidez, é claro, não foi planejada, simplesmente aconteceu. Quando o admirador descobriu o que havia acontecido, entrou em pânico e confessou que em outra cidade já tinha uma esposa com uma família e 2 filhos. Ele não precisa de herdeiros ao seu lado. Ele lhe deu dinheiro para resolver o problema, mas Becca foi rejeitada no hospital. Todos os termos estavam cancelados e não havia indicações de interrupção da gravidez, pois a criança estava se desenvolvendo bem. Isso foi surpreendente, considerando que Becca, estando grávida, não se recusou a beber. O que aconteceu em seguida foi ridiculamente trivial. O admirador fugiu com saltos brilhantes. Becca morou no apartamento dele por mais alguns meses, até que o contrato de aluguel expirasse, mas ela não tinha para onde ir. Quem a queria? Ela não conseguia encontrar outro pretendente, então voltou para seu ninho. Melissa esperava que as coisas dessem certo para eles agora. E o fato de a criança não ter pai não era um grande problema. Ela daria um jeito, o criaria, o ensinaria, o colocaria de pé. A mulher esperava que Beck despertasse o instinto maternal da maternidade.
Isso mudaria e a tornaria mais suave, mais amorosa e atenciosa. Isso não funcionou. Becca mal podia suportar dar à luz na odiada aldeia. A propósito, o bebê nasceu prematuro, fraco e muito pequeno. Eles o criaram por quase um mês no Kuwait. Becca desistiu imediatamente de seu filho, pois não precisava dele. E aqui ele era prematuro e obviamente doente. Em geral, ela desistiu da criança na maternidade e voltou para a cidade. Agora ela podia novamente viver à vontade, ir a cafés e restaurantes em busca de um novo amor, divertir-se sem barriga, tudo melhor, tudo mais fácil. Quando Melissa soube do comportamento de sua filha, correu para a maternidade e explicou a situação à equipe. Eles entenderam e cancelaram os cancelamentos. A sobrinha da vizinha de Melissa trabalhava lá como médica-chefe. E foi assim que eles resolveram tudo por meio dela. Mas tínhamos que encontrar a Becca. Para redigir os documentos do bebê, a mãe dela tinha de estar presente e assiná-los. Becca, a princípio, insistiu que não precisava da filha e que seria melhor se ela fosse para um orfanato. Mas Melissa convenceu a filha de que a criança deveria ficar com a família. Ela apresentou seu argumento. Eu vou cuidar dele. Eu cuidarei dele. Não se preocupe, viva como quiser. Mas você terá uma mesada para ele, e não será uma mesada pequena. Você é uma mãe solteira. Melissa tomou essa medida para o bem de seu neto. Sua filha convenceu graças aos benefícios para crianças, caso contrário Becca nunca teria concordado em ficar com o bebê, e Melissa não teria recebido a guarda. E as condições não são ideais, e a idade já é considerável. Foi assim que o jovem David foi deixado com sua avó. David conhecia sua mãe, sua bela Becca, apenas pelas histórias, vizinhos e fotografias de sua avó. A mulher não estava interessada no destino do menino. É por isso que, às vezes, ele ia para a cama com a mãe, para descansar entre os próximos romances complexos. O que permaneceu na memória de David foi o que? Uma imagem vaga. Uma mulher com cheiro acre, rouca, barulhenta, desagradável. Ela gritava com sua avó, fazia exigências, e o pequeno David ficava assustado. Mas, é claro, David não se lembrava bem de seus pais, porque Beck morreu quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Outro colega de apartamento, em uma briga de bêbados, havia calculado mal sua força. E, bem, o resultado da vida de Beck foi bastante natural. A avó disse muitas vezes a David que só havia sobrevivido àquela época, após a morte de Beck, porque tinha seu netinho para cuidar. David e sua avó viviam mal. Os tempos eram difíceis, e o salário de uma leiteira não significava luxos ou excessos, mas David ainda considerava sua infância feliz. Uma avó vigorosa, forte e amorosa, amigos, uma cama macia, o cheiro de bolos e batatas fritas. Sim, David não tinha um computador caro, consoles, tênis de marca, o que mais os adolescentes consideram a maior alegria. Mas ele nunca passou fome ou vestiu roupas novas. David tentava ajudar sua avó em tudo. Quando ficou mais velho, percebeu que a vida não tinha sido fácil para sua querida e amada avó. O menino inquieto tentava agradá-la o máximo que podia. É verdade que ele não conseguia estudar bem. Sua avó o entretinha, tentando explicar assuntos complexos, mas algo em sua cabeça não batia, e isso era tudo. É porque a Becca estava bebendo quando o carregava no colo, disse a vovó Lassie, vizinha da avó dele. Elas estavam sentadas na cozinha tomando chá e achavam que David não tinha ouvido nada. Sim, mas isso não importa, acenou com a mão de sua avó. O principal é que ele é saudável, forte e gentil. Nem todo mundo precisa ser um cientista. E David vai encontrar seu lugar na vida, ele é tão inteligente. Vovô, eu acho. David estava realmente disposto a consertar algo, a fazer isso por ele. E ninguém o havia ensinado a fazer isso de propósito. Ele observava as outras pessoas fazendo e aprendia à medida que avançava, não como em matemática. Quando David terminou a escola, a situação financeira de sua pequena família havia se deteriorado, e a fazenda pagava uma ninharia.
A pensão de sua avó também era muito pequena, especialmente em comparação com os preços cada vez mais altos. David trabalhava meio período, consertando as cercas dos vizinhos e cortando a grama das pessoas, cavando batatas e até ajudando a construir casas, mas essa renda era escassa e inconsistente. Com aquelas notas no certificado de David, não valia a pena pensar em ir para a escola, muito menos para a universidade. Mesmo assim, o garoto decidiu ir para a cidade. Lá há mais oportunidades de ganhar dinheiro, de se firmar na vida. E sua avó precisava de ajuda financeira, ela já estava torcendo por ele. Vá, Melissa disse que sim. Você é um cara sério e de caráter. Não estou tão preocupada com você quanto estava com a Becca. Você não vai se perder, não vai se desviar do caminho certo. Apenas tome cuidado. Você ainda é jovem e há muitos perigos por aí. Não se preocupe, vovó, disse David, colocando o braço em volta dos ombros da vovó. Vai dar tudo certo. Eu vou para o canteiro de obras como operário, sei amassar cimento, assentar tijolos e pintar gesso. De qualquer forma, tenho certeza de que eles encontrarão uma utilidade para mim lá. Ganharei dinheiro para comprar um apartamento e levarei você imediatamente. A vovó sorriu, mas seus olhos ainda estavam tristes por algum motivo, apesar de ela ter dito que David não se perderia, aparentemente ela ainda pressentia problemas. No início, a cidade deixou David atônito e até mesmo surdo. Multidões de pessoas correndo para algum lugar, uma enxurrada de carros. Não, o garoto, é claro, já havia estado na cidade antes. Mas uma coisa era vir até aqui com sua avó para fazer compras ou dar alguns passos. Outra bem diferente era ficar aqui por muito tempo, sozinho, para se tornar um morador dessa metrópole barulhenta. Por onde começar? Para onde ir? David encontrou alguns anúncios com antecedência, lá na cidade. Os canteiros de obras geralmente precisavam de trabalhadores. Então, ele decidiu tentar. O jovem faz-tudo ficou feliz ao ser contratado para construir outro supermercado. O canteiro de obras estava quase pronto. Faltavam os retoques finais, a equipe estava ficando sem tempo e precisava de ajudantes. David era uma boa opção. Eles até lhe forneceram uma caravana com teto. No entanto, ele tinha que compartilhá-la com os trabalhadores, mas não era nada além de grátis. Depois de receber o primeiro dinheiro, David imediatamente alugou um apartamento. Ele queria procurar trabalho novamente, mas o trabalho o encontrou. Um dos trabalhadores que morava com David em um galpão o chamou para um novo lugar. Eles pagam bem, garantiu-me o homem barbudo. Só temos que fazer um cálculo com base nos resultados, e então eles nos darão o dinheiro. David não se opôs a esse acordo. Ele tinha dinheiro guardado de sua renda anterior, portanto não estava preocupado em como viveria durante todo esse tempo. O trabalho estava progredindo e David esperava ganhar um bom dinheiro em breve. Então, ele poderia enviar parte desse dinheiro para sua avó. Ele sabia que ela tinha dívidas, que havia pedido emprestado aos vizinhos para mandar o neto para a cidade. Ele tinha medo de que o menino fosse embora sem dinheiro no bolso. Logo ele pagaria tudo de volta, com um aumento, e ela ficaria feliz. Não deu certo. Dessa vez, os proprietários simplesmente ferraram os trabalhadores. Talvez o homem barbudo tivesse pegado o dinheiro de David e fugido com ele. Talvez ele fosse o mentiroso. Ele percebeu que David estava verde, ingênuo. Era inútil entrar em contato com a polícia ou com a inspeção do trabalho. Não havia acordos ou contratos oficiais com os trabalhadores, e ninguém acreditaria em sua palavra. David estava em uma situação desesperadora. O dinheiro que havia economizado havia acabado, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel e mal tinha para comprar pão. Ele passava os dias correndo pela cidade em busca de trabalho. Por sorte, não havia necessidade de trabalhadores não qualificados em lugar nenhum. Um dia, depois de mais uma tentativa sem sucesso de conseguir um emprego em um canteiro de obras, David foi até o ponto de ônibus. Uma série de sentimentos desagradáveis se apoderou dele e medo, desespero, ressentimento.
E então eles o chamaram. Está procurando trabalho? David se virou. Atrás dele estavam dois caras de 20 e poucos anos, altos e bronzeados. Obviamente eram trabalhadores da construção civil. Eles trabalham na rua. É por isso que seus rostos estavam bronzeados e as palmas das mãos largas, brilhantes de lama. Olhando, David acenou com a cabeça. Por quê? É que precisamos de ajuda. Não é nada demais. Uma coisa é descarregar em um carro, mas isso paga bem. David tinha dúvidas em sua alma, e se fosse um golpe de novo? Ele não queria voltar ao mesmo esquema. Ele queria tentar conseguir um emprego oficial, mas não havia saída. Ele tinha que ficar na cidade para encontrar trabalho. Para fazer isso, ele tinha que pagar o aluguel, tinha que ter dinheiro para comer, então decidiu se arriscar. Estou com você, disse ele. Então nos encontraremos aqui hoje às 11 horas. Em 11 horas. David esclareceu, isso lhe pareceu estranho. Por que tão tarde? Os proprietários estão saindo tarde. Nós entraremos depois deles e começaremos a tirar tudo. Eles não querem se envolver em toda essa confusão, por isso pagam bem. David deu de ombros. As pessoas ricas têm suas peculiaridades. Estarei lá, ele prometeu a seus novos conhecidos. Na hora marcada, David estava no local do evento. Os caras que ele havia combinado de encontrar à tarde estavam atrasados. Ou talvez nem viessem. David não ficaria muito chateado. Claro, ele precisava do dinheiro, mas esses homens pareciam muito suspeitos. Em sinceridade, havia falsidade neles. David ficou pensando que eles o enganariam, que não o pagariam, como o homem barbudo. Mas os caras apareceram, com alguns minutos de atraso, mas vieram. Ou melhor, eles vieram. Quando um velho e frágil caminhão de caixa aberta parou no estacionamento. David nem sequer olhou para ela, nem pensou que ela o estivesse perseguindo. Mas a porta do motorista se abriu e um dos companheiros de David no dia se inclinou para fora. Por que está aí parado? Entre. Já estamos atrasados. David obedeceu e se acomodou no assento ao lado do motorista. O outro cara também estava aqui. Ele acenou discretamente e olhou pela janela novamente. Ao contrário de seu companheiro, o outro cara estava quieto e carrancudo. Eles dirigiram por um longo tempo, quase uma hora, primeiro pela cidade, depois pela rodovia e, em seguida, por uma estrada rural. Tudo parecia cada vez mais suspeito para David, mas ele percebeu que, naquele momento, não havia uma saída rápida e fácil. Na melhor das hipóteses, os dois homens o deixariam sem dinheiro para passar a noite em algum lugar fora da cidade. Na pior das hipóteses, ele não queria nem pensar nisso. O motorista brincava e sorria de vez em quando. David tinha a forte sensação de que ele estava tentando parecer calmo e relaxado para si mesmo, mas estava preocupado. O outro estava quieto, como sempre. Não reagia às palavras de seu companheiro, apenas olhava para a estrada. Finalmente, o caminhão parou perto de um terreno demolido por uma cerca alta. O motorista abriu o portão com uma chave. David exalou. Desde que ele tivesse suas chaves, tudo estava bem. Fique no pátio. Nós vamos entrar. O motorista nos ordenou. Nós lhe passaremos as caixas. Você as colocará no caminhão. Não vamos nos demorar. Os rapazes desapareceram dentro da casa. David notou que eles também tinham a chave da porta da frente. Estava quieto e escuro, o tipo de escuridão que só acontece no campo. Grandes estrelas estavam aparecendo no céu. David involuntariamente admirou o céu noturno. Ele se lembrou de sua cidade natal e pensou em sua avó. Ele se perguntou o que ela estaria fazendo agora. Provavelmente tomando chá com a vovó Lassie na cozinha aconchegante. E as senhoras idosas sempre falam sobre ele, sobre David. Ele queria voltar para casa, para a única pessoa que conhecia.
Ele queria voltar a ser um garotinho, com sua avó como um ser amoroso e todo-poderoso. David foi arrancado de seus pensamentos agradáveis pela voz rouca do motorista. Com o que está sonhando? Fique de pé como um pilar e pegue a caixa. David obedientemente arrastou o container até o caminhão, como combinado. A caixa era pesada. Eu me perguntava o que havia dentro. Utensílios? Talvez alguns utensílios domésticos. Assim que David voltou para a varanda, o silêncio da noite de setembro foi interrompido pelo barulho de uma sirene de polícia. A escuridão era pontuada pelo brilho de um farol piscando. David esperava que os carros da polícia passassem pela delegacia de polícia na direção da cena do crime, mas eles pararam bem em frente ao portão. O que aconteceu em seguida foi rápido. O cérebro de David registrou imagens separadas. O jardim estava cheio de homens uniformizados, alguns correndo para dentro da casa, outros começando a vasculhar o terreno. Eles jogaram David no chão tão levemente como se ele não pesasse nada. Torceram seus braços dolorosamente atrás das costas e fizeram cócegas em seu rosto com folhas secas de grama. A areia é enfiada em seu nariz e em sua boca. David espirra uma vez, depois outra, e se esforça para respirar. Alguém vira o rosto de David bruscamente para um lado. O garoto engole o ar avidamente. David já está sentado e algemado em um banco duro, com homens uniformizados ao seu redor. Não há sinal do motorista ou do outro homem. Parece que eles fugiram. Essa é a conclusão que David tira dos trechos de frases trocadas entre os policiais. Onde estão seus cúmplices? Ele se volta para David, um homem corpulento e camuflado. Você sabe para onde eles foram? David balança a cabeça negativamente. Ele quer explicar a essas pessoas que os fugitivos não são seus cúmplices, que eles se encontraram pela primeira vez esta manhã, que esses caras acabaram de lhe oferecer um emprego. E Davi precisava do dinheiro. Mas David ficou em silêncio. Antes de tudo, era improvável que ele acreditasse nele. O rapaz repassou o discurso em sua cabeça e percebeu. Parecia muito improvável. Em segundo lugar, sua língua ficou alheia ao medo, como se fosse muito grande e desajeitada. E sua boca estava seca. Ele estava com muita sede, mas não se atreveu a pedir água aos policiais. Você ao menos sabe de quem é a Dasha que vai roubar? O homem camuflado se voltou para o garoto assustado. A casa de campo do promotor. Estou sentindo, seus idiotas, agora vocês vão levar toda a culpa. Então eles interrogaram David. O investigador, um homem de meia idade com aparência cansada e irritada, fez-lhe perguntas como se ele fosse um criminoso experiente. David disse a verdade. Eles não acreditaram nele, é claro. Não havia dúvida. Os dois homens tinham fugido, tinham se escondido, estavam procurando por eles. David presumiu que a polícia não teria sucesso. Agora ele tinha certeza de que havia encontrado criminosos experientes. Eles provavelmente iriam se safar. Mas o que aconteceria com ele? David foi enviado para a cela de detenção até amanhã. Uma cela preta. Um cheiro muito especial, indescritível. Um vizinho calmo e tranquilo, que nem se importava com o fato de David estar na cadeia. Durante todo o dia, esse homem grande e carrancudo se deitava em sua estante e olhava para o teto. Às vezes, ele era levado embora e David ficava sozinho. Descobriu-se que a caminhonete em que os ladrões tinham ido buscá-lo era roubada. Eles decidiram incriminar David com esse veículo também. Era inútil explicar aos homens de uniforme que David não sabia dirigir um carro. Ele não tinha tempo para aprender. Eu nem tenho carteira de motorista, é fácil de verificar. Temos metade do país dirigindo sem carteira de motorista, isso não é problema. O julgamento foi inesperadamente rápido. Apenas alguns dias após a prisão, a avó estava presente na audiência, pois havia sido informada a tempo. David não esperava vê-la. Ela estava no banco dos réus. Todas as provas eram contra ele. Ele tinha vergonha de olhar a avó nos olhos,
embora David soubesse que ela era inocente. Mas sua avó não sabe disso. Ela deve pensar que ele é um criminoso. Minha avó parecia mais magra e mais velha ao mesmo tempo. Ela tinha sombras embaixo dos olhos. Tinha mais rugas e seus olhos eram preocupados, tristes, mais amorosos. Ela olhava para David sem julgá-lo, com ternura e amor. Isso deu força ao rapaz. Quando o juiz anunciou o veredicto, os olhos de Davi escureceram. Ele percebeu que não seria absolvido, mas esperava uma sentença muito mais leve. Ele até desejava secretamente uma prisão domiciliar. Afinal de contas, ele não era reincidente. E em 8 anos em uma colônia de regime rigoroso, o veredicto do juiz soou implacável. A vovó suspirou, apertando o coração. Então, o que ele é? É uma criança. É apenas uma criança. Os criminosos adultos o confundiram, o enganaram e fugiram. Então David foi para uma colônia em outra região. Os longos dias cinzentos se arrastavam como gêmeos. Acordar, café da manhã magro, trabalho na área industrial, caminhada no pátio estreito da prisão, buscas e inspeções ocasionais. Almoço, jantar. Exames médicos regulares. Férias ocasionais para os prisioneiros. A monotonia deprimente, o cheiro peculiar, a sujeira, o desespero, o medo. David sempre teve sorte com seus vizinhos, eles eram muito mais humanos do que os guardas. Cada um tinha seu próprio destino complicado. David, por ser o mais jovem, era até mesmo digno de pena, à sua maneira. Eles perceberam que era má sorte para um garoto jovem e ingênuo encontrar pessoas perigosas em seu caminho. David agora tinha muito tempo para pensar. Ele estava passando por suas universidades, conhecendo pessoas, conhecendo a vida. Agora o garoto percebia claramente o quanto tinha sido ingênuo e estúpido. David não cairia em tal isca novamente, agiria de forma diferente. Mas não se dá um soco depois de uma briga. Às vezes, sua avó vinha visitar David. Em cada visita, David notava novas rugas em seu rosto, sua avó havia envelhecido. David ficou sabendo que ela agora tinha problemas cardíacos e percebeu quem era o responsável pela doença da nativa. É claro que as preocupações com o neto fizeram seu trabalho. Ele concedeu à avó uma doença grave. Ele precisava de uma operação, mas isso custava dinheiro, e onde consegui-lo? David sabia que a avó havia tentado várias vezes pedir clemência para o neto. Ela até contratou advogados. Mas não funcionou. David respondeu com todo o peso da lei, e somente porque entre as vítimas havia um promotor, e essas pessoas são conhecidas por terem ótimos contatos. Quantas vezes, durante esses 8 anos, David desejou poder voltar aquele dia infeliz e recusar a oferta de 2 estranhos para ganhar dinheiro. Sua vida inteira teria sido diferente naquela época. Está tudo bem, neto, isso acontece, sua avó o tranquilizou. David tentou ser corajoso na frente dela. Mas ela via tudo, entendia tudo. Você foi enganado, é isso que acontece. O preço é alto, é claro, mas é apenas o começo da vida. Quando você sair, nós vamos compensar, tudo vai ficar bem. David sorriu. As palavras de sua avó fizeram com que ele se sentisse mais leve e mais caloroso. E começou a lhe parecer que tudo ficaria bem. O mais importante era que ele tinha um parente que o amava, que esperava por ele, que nunca o enganaria ou trairia. E, de repente, a avó desapareceu. David ficou preocupado quando ela não apareceu em seu aniversário. Normalmente, ela sempre aparecia nessa data, mas não havia sinal dela. O telefone de sua avó não atendia. David pediu várias vezes o celular do guarda para fazer uma ligação. Havia também pessoas amigáveis entre os guardas que, embora não devessem, permitiam que os prisioneiros fizessem ligações. Mas essas ligações eram inúteis. Bips longos, nada mais. E então David foi finalmente chamado para a sala de visitas. O cara voou em uma asa. Ele se sentiu aliviado.
Ele se imaginou abraçando sua avó e dizendo quanto sentia falta dela. Mas no familiar sofá cinza estava sentada sua vizinha, a vovó Lassie. Ela estava tensa, ansiosa. O garoto sentiu o chão escorregar sob seus pés. Imediatamente, ele percebeu que o pior havia acontecido. Baba Lassie. David abraçou desajeitadamente sua vizinha. Como você está magro? Eles não o alimentam aqui? Então, com a voz embargada, enxugando os olhos de vez em quando com o lenço, a vovó Lassie deu a David a terrível notícia. Melissa morreu. Ela teve um ataque cardíaco e a ambulância não chegou a tempo. E como ela sonhava em esperar por você, como ela fazia planos, soluçou a vovó Lassie. Era evidente que ela ainda não havia se conformado com a perda da amiga do vizinho. Ela não esperou. Os vizinhos organizaram o funeral. Parecia que alguém havia tentado fazer com que David fosse se despedir de sua avó. Não pode ser. Não é permitido, só isso. Não é que eles não o deixaram ir, eles nem mesmo contaram a ele sobre a tragédia. Por quê? Como assim? Murmurou David. Como posso ir para casa se ela se foi? Não há para onde voltar. Lassie olhou para David confusa. Você não sabe disso, não é? Acontece que, depois que David foi preso, a vovó Melissa acumulou empréstimos. Ela achava que bons advogados tirariam seu neto favorito da cadeia. Mas não deu certo, mesmo com bons advogados. Os empréstimos eram garantidos pela casa. Consequentemente, quando o proprietário morreu, a propriedade passou para o banco. Foi outro golpe, muito menos sensível do que o primeiro, mas ainda assim. A casa não era apenas uma casa, era a fortaleza de David. Um refúgio tranquilo e aconchegante, com o qual o menino tem muitas associações agradáveis, lembranças calorosas. E agora? Outra pessoa vai morar lá. Desde então, David tem se sentido solitário e não precisa de ninguém. Nem mesmo por sua avó. Então, por que ele está neste mundo? Qual é o seu propósito? Antes, ele pensava em agradar a avó, em dar o melhor de si por ela, em lutar por algo. E agora, para quê? Mas você tem que viver de alguma forma. Assim, David se adaptou ao frio e à escuridão. Ele comia, dormia, trabalhava, tudo era automático. Em sua cabeça, ele pensava constantemente em cenas de sua infância, quando sua avó ainda era muito jovem e forte. E David prometeu a ela que sustentaria sua avó na velhice. Mas a avó nunca envelheceu. A libertação não trouxe a alegria esperada. Pelo contrário, para onde ir, o que fazer, onde dormir, o que comer? Havia mais perguntas do que respostas. Pelo menos David tinha uma pequena quantia de dinheiro economizada durante os anos de trabalho na zona industrial. Com ela, ele foi para a cidade, mas onde mais? David percebeu que não havia ninguém esperando por ele na cidade. Embora a vovó Lassie tivesse dito a ele que estava disposta a acolhê-lo. Ela o convidou para visitá-la depois de seu trabalho. Ela o convidou para visitá-la depois de sua libertação, mas ele percebeu que essas eram apenas palavras educadas. Por que ela iria querer um criminoso em sua casa? Na cidade, David gastou dinheiro em um hotel e em comida. As economias acabaram em uma semana, e os tempos eram difíceis. Havia de tudo, desde dormir na rua, envolver-se em brigas de rua e comer do lixo. David ficou doente algumas vezes e achou que não conseguiria sobreviver. E ele até se alegrou com esse resultado, mas o jovem organismo se recuperou várias vezes. E ninguém precisava dele para continuar com a vida cinzenta, monótona e sem alegria. David tentou implorar. Levou uma boa surra por isso. Acabou se tornando um negócio, e não se pode entrar nele apenas por escolha. Ele catava nos lixões, sempre havia comida nas lixeiras perto de restaurantes e cafés, e no lixão da cidade era possível encontrar roupas da estação. David não queria nem pensar no que havia se tornado. Um vagabundo sujo e maltrapilho.
sua avó deveria tê-lo visto. Não, não era assim que David imaginava ter crescido. Ele estava com nojo de si mesmo. Um dia, David estava passando em frente a uma casa em construção e notou que o encarregado não estava colocando os azulejos corretamente. Acontece que todo o seu conhecimento sobre construção ainda não havia saído de sua cabeça. O encarregado ficou surpreso, olhando para o vagabundo com descrença. Então, ele seguiu seu conselho, avaliou o resultado, sorriu e o inacreditável aconteceu. David recebeu uma oferta de emprego. É claro que ele aproveitou a chance. O nome do faz-tudo era Beverly. Ela tinha sua própria pequena empresa de construção. Eles faziam pequenos reparos e pequenas construções, e a equipe precisava de pessoas inteligentes. Então David conseguiu um emprego. O salário, é claro, não era muito alto, mas o homem estava feliz. Depois de tantos anos de fome e falta de moradia, um emprego estável parecia um presente do destino. Beverly apreciava David por sua diligência e habilidade. Com o tempo, ela passou a conhecer a história do jovem e o ajudou a se adaptar um pouco à vida. Por exemplo, ela lhe disse que não havia necessidade de alugar um apartamento inteiro ou morar em um hotel, pois era muito caro. Na situação de David, é muito mais vantajoso dormir em um albergue. Acontece que há acomodações baratas desse tipo na cidade. Quartos enormes cheios de beliches. O aluguel de um beliche, um lugar para passar a noite em um estabelecimento desse tipo, custa alguns centavos. Agora David adormeceu em uma cama quente. Havia dezenas de vizinhos roncando ao seu redor, mas isso não incomodava o homem, que estava acostumado a condições muito mais adversas. David tinha um emprego, não dormia mais ao ar livre. E Beverly, que havia se tornado uma espécie de mentora do homem que havia sido jogado na sarjeta. Ela o ajudou com a papelada, as grandes compras, a hospitalização e assim por diante. Beverly aconselhou David a começar a economizar para comprar sua própria casa. Você não pode ficar em um albergue para sempre, um homem precisa de seu próprio canto. Mesmo que não fosse um apartamento de luxo, mas pelo menos um pequeno quarto no meio do nada, para ter um lugar onde reclinar a cabeça. E David começou a economizar um pouco, mês a mês. O homem sempre carregava suas economias com ele e fez um bolso secreto em sua camisa. Quando Beverly descobriu isso, agarrou sua cabeça. Está louco? Quem faz isso? Como? David não entendeu. Onde eu as deixo? Como enterrar um tesouro na terra da floresta? Não como um tesouro, mas como um depósito. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma conta bancária. David tinha medo de confiar seu dinheiro suado ao banco. Ele já havia sido enganado mais de uma vez em sua vida, e de forma bastante cruel. Mas Beverly o convenceu. E agora David, um vagabundo, tinha até mesmo sua própria conta. O homem a reabastecia com uma regularidade invejável. Os números da conta continuavam crescendo. Um dia, David poderia realizar seu sonho e comprar uma casa ou um apartamento. Viver em um albergue tinha suas vantagens. David conhecia com frequência todos os tipos de pessoas. Destinos surpreendentes, às vezes complicados, às vezes até assustadores. Muitas histórias diferentes. As pessoas do albergue eram como companheiros de viagem em um trem, compartilhando generosamente detalhes de suas vidas. Foi fascinante. David se arrepende de nunca ter aprendido a ler e escrever. Se ele soubesse escrever bem, teria publicado uma grande coleção de histórias. As pessoas se interessariam em ler sobre a vida de outras pessoas. Algumas das histórias eram um tesouro de sabedoria e experiência. Um dia, um novo vizinho ocupou o beliche ao lado da cama de David. Ele era um homem um pouco mais velho que o próprio David. Ele não veio sozinho, mas com um menino de aproximadamente 6 anos de idade. O menino e o homem eram incrivelmente parecidos. Olhos verdes idênticos com um leve estrabismo, cabelos ruivos acobreados. Dava para perceber que eram pai e filho. Stanford e Arthur, como a maioria dos residentes permanentes do albergue,
tinham uma história difícil. David a conheceu no terceiro ou quarto dia em que foi vizinho do casal de cabelos ruivos. Stanford, assim como David, cresceu no vilarejo. Ele foi criado por sua mãe. Ele nunca conheceu seu pai. Eles viviam mal, mas não passavam fome. Sempre havia comida em casa. Sua mãe trabalhava, Stanford estudava, trabalhava duro. Ele sonhava em se tornar um advogado. Parecia ao garoto que as pessoas que exerciam essa profissão eram praticamente pessoas do céu, que ajudavam a resolver disputas, faziam justiça e, o mais importante, ganhavam bem, de modo que podiam pagar um apartamento em uma cidade grande, um bom carro, uma viagem ao mar. Veja bem, eu queria levar minha mãe para o mar, disse Stanford a David em um sussurro confidencial. Eles já haviam apagado as luzes do quarto. O ronco podia ser ouvido nos muitos beliches do albergue. O pequeno Arthur também estava dormindo, enrolado sob o cobertor. Stanford e David estavam conversando. Uma conversa agradável, quase amigável. David estava contando ao vizinho sobre seu destino e, de certa forma, isso era simples e natural. E Stanford estava respondendo com franqueza a franqueza. Stanford percebeu que sua mãe estava tendo dificuldades em carregá-lo sozinha. Ela sonhava em crescer mais cedo, em progredir, em fazer de sua vida um conto de fadas. Mamãe nunca tinha ido ao mar. Ela não tinha dinheiro para uma viagem dessas, mas sonhava em ir a Stanford. No entanto, assistia filmes sobre o mar, dava uma longa olhada nas fotos de conhecidos em férias na praia. Parece que ele até sonhava com o mar. Em geral, Stanford entrou na universidade para estudar direito, foi para a cidade e se instalou em um dormitório. Sua mãe ficou no vilarejo. Os sonhos do garoto foram gradualmente destruídos. Ele aprendeu que os advogados nem sempre estão do lado da verdade. Muitas vezes é preciso se adaptar à situação, às pessoas. Ele descobriu isso na prática, nos tribunais. E as tarefas resolvidas pelos representantes dessa profissão geralmente não estão relacionadas a algo heróico. A maioria dos advogados está envolvida no registro de imóveis ou em toda a papelada nos escritórios por centavos. Foi o que disse um dos professores da universidade. E Stanford não tinha motivos para não confiar nele. O garoto está afundado. Ele achava que valia a pena se matricular e pronto. O destino estava resolvido, um futuro feliz garantido. Mas não. Mesmo assim, Stanford tentou, estudou. Havia outros advogados, lutadores pela justiça, defensores dos injustiçados e oprimidos. Era difícil progredir, é claro, mas sempre há uma chance, por menor que seja. Quanto mais velho Stanford ficava, mais claro ele percebia. Em todo lugar é preciso boa vontade e dinheiro. E ele, um garoto do interior, não tinha nenhum dos dois. Stanford terminou a faculdade e, de alguma forma, conseguiu um emprego no Departamento de Habitação e Serviços Públicos, fazendo a papelada por 1 centavo, exatamente como o professor havia lhe dito. Havia muitos advogados procurando trabalho na época, então o inexperiente estudante universitário ficou entusiasmado com o emprego. Ele alugou um quarto em um albergue e se estabeleceu. Sua mãe estava feliz pelo filho. Afinal de contas, ele havia conseguido se estabelecer na cidade. Ela era a única pessoa que acreditava no futuro brilhante de Stanford. E essa fé manteve o rapaz à tona, fez com que ele continuasse. Ele trabalhava no Departamento de Habitação e Serviços Públicos, mas buscava opções mais interessantes. Mas não teve sorte. Todos os bons empregos foram ocupados com firmeza e por um longo tempo. Parece que havia até filas de pessoas que os queriam, mas Stanford tentou não desanimar. Ele tinha poucas dúvidas de que, mais cedo ou mais tarde, a sorte lhe sorriria. E então, sua mãe morreu. Stanford baixou a cabeça. Mesmo na escuridão, David podia ver que o homem mau estava conseguindo conter as lágrimas. Era evidente que o ferimento ainda não havia cicatrizado. E, como os médicos disseram mais tarde, ela teve que ir ao hospital para uma operação há muito tempo.
E minha mãe continuou achando que ia passar, tomando comprimidos para aliviar a dor, adiando a ida ao hospital. Eu sei o motivo. Eles não a deixavam sair do trabalho. Não, eles a deixariam sair do trabalho, é claro, ela estava de licença médica, licença médica. Mas enquanto ela estava sendo tratada, eles a teriam demitido de alguma forma, teriam encontrado um jeito. Isso já aconteceu antes em nossa cidade. Todo mundo precisa de trabalhadores jovens e saudáveis. E a mãe? Ela estava com medo de ficar sem dinheiro, porque não tinha ninguém em quem confiar. Eu não estava em posição de defender o benfeitor. Eu mesmo mal estava conseguindo pagar as contas. Eu me culpava por isso. Por não ser capaz de apoiar minha mãe, por não ter tempo. Stanford reagiu muito mal à derrota. A compreensão do que havia acontecido foi gradual. David entendia seu vizinho como ninguém. A história de Stanford parecia levá-lo de volta à época em que, de repente, ele ficou sem a avó. David tinha tido sentimentos semelhantes e também se culpava incessantemente por não ter mantido sua amada em segurança. Não sei o que teria acontecido comigo no final, continuou Stanford. Talvez eu tivesse vivido como um robô ou talvez tivesse feito alguma besteira. Todos os tipos de pensamentos passavam pela minha cabeça na época, e é difícil até mesmo lembrar agora. Mas então Abby entrou em minha vida e tudo se transformou de alguma forma, nem sei como explicar. De qualquer forma, ela me tirou de lá. Abby conseguiu um emprego como zeladora na mesma empresa de habitação e serviços públicos em que Stanford trabalhava. Ela era uma garota doce e despretensiosa, com olhos cinzentos constantemente inquietos, emoldurados por cílios macios. Stanford não lhe deu atenção no início. Na Housing and Utilities, era comum que os novos contratados entrassem e depois saíssem. A rotatividade se devia a uma combinação de cargas de trabalho pesadas, superiores negligentes e salários muito modestos. Um dia, porém, o rapaz literalmente esbarrou em Abby no corredor, correndo para o escritório ao lado e esbarrando na garota que avançava em sua direção. E assim que ele não percebeu, Abby deu um grito. Stanford a agarrou pelos ombros, segurando-a para que a garota não caísse. Desculpe, murmurou o cara. Eu estava prestes a continuar meu caminho quando vi seus olhos. Não, é claro que não vi. Stanford já havia encontrado Abby antes, visto-a no pátio de trabalho, na fila do caixa, na reunião de planejamento, na cantina, na rua, mas ele nunca havia notado. Depois da morte de sua mãe, tudo ao seu redor ficou cinza e sem expressão. Poucas coisas interessavam a Stanford, poucas coisas atraíam sua atenção, mas aqueles olhos, lagos sem fundo dos quais era impossível desviar o olhar. Havia tanta ansiedade neles, tanta inquietação. De repente, Stanford se sentiu próximo dessa garota e de alguém forte, autoconfiante, quase onipotente. Ele queria estar perto dela, cuidar dela, protegê-la dos perigos desta vida. Pela primeira vez desde a tragédia, o garoto de repente se sentiu vivo. Então eles pararam ali mesmo no corredor. Cada um havia se esquecido de onde estava indo. Stanford pediu desculpas por ter esbarrado na garota e sorriu. Abby lhe garantiu que não era nada. Palavra por palavra, e de alguma forma os jovens combinaram um primeiro encontro. Essa é a história de um conhecido. Logo ficou claro que Abby e Stanford têm muito em comum. Primeiro, eles têm a mesma idade. Em segundo lugar, com sua pouca idade, ambos já tiveram que trilhar seu caminho nesta vida. Tanto Abby quanto Stanford não tinham parentes mais velhos dispostos a ajudá-los na vida para se tornarem mentores e apoiadores, nem amigos próximos. Foi o que aconteceu. Abby cresceu em um orfanato, sem saber nada sobre seus pais, exceto que ambos eram alcoólatras e estavam atrás das grades. Essa foi a característica que o professor usou ao contar à menina sobre seu passado. Ela foi tirada de um casal marginalizado porque a menina estava em perigo com os pais. Será que essas pessoas a queriam? Será que estavam tentando trazê-la de volta? Abby não sabia ao certo, mas achava que não. Porque,
se os outros alunos pelo menos às vezes recebiam alguém, mães inchadas e desgrenhadas, vagabundos de aparência hipócrita, pais, avós decrépitos, mas ainda assim parentes e pessoas não indiferentes, Abby era geralmente indesejada e nunca recebia visitas. E ela queria tanto ver os seus, senti-los e o amor deles. A menina perdoaria tudo a essas pessoas, as aceitaria e as compreenderia, mas ninguém vinha. A vida no orfanato não era doce. Crianças cruéis, cuidadores furiosos. A quieta e despretensiosa Abby passava por momentos difíceis. Ela vivia esperando o próximo golpe, o próximo bullying. As crianças percebiam isso e a usavam discretamente para se divertir. Abby era trancada em um banheiro escuro à noite e tinha seus presentes de ano novo, doados pela administração da cidade, levados embora. Suas roupas eram frequentemente manchadas com tinta ou massinha de modelar. Mais de uma vez, Abby foi espancada apenas para mostrar sua força e superioridade, e ela não conseguia se defender ou reclamar. Um dia, Abby disse aos seus cuidadores que estava sendo intimidada pelos colegas, e eles a culparam. Os adultos lhe disseram que ela precisava ser mais sociável, encontrar uma linguagem comum com outras pessoas. Eles a assustaram com diagnósticos. Mas continuaram a punir os agressores. Mas isso não fazia com que Abby se sentisse melhor. Pelo contrário, eles a viam no pátio, arrastavam-na para trás do gazebo e batiam nela novamente. Ela nunca mais pediu ajuda aos adultos. Abby não estava indo bem na escola. Ela gostaria de ter sido uma excelente aluna. Ela buscava conhecimento, lia muito, mas nada funcionava. As lições eram impossíveis de aprender. Outros alunos interferiam, perturbavam, incomodavam e, às vezes, até levavam seus cadernos e livros didáticos. No orfanato, a busca pelo conhecimento e o estudo diligente eram considerados quase vergonhosos. Abby era chamada de nerd, verme dos livros e humilhada. Em geral, ninguém no orfanato realmente aprendia, e os professores davam aulas por uma ninharia. Um dia, Abby chegou a ouvir os professores conversando. O professor de matemática disse uma frase ofensiva para a professora de russo com desdém. "Por que você está falando com esses idiotas? Eles não vão adiantar nada mesmo. Eles seguirão os passos de seus pais miseráveis." Abby tinha lágrimas nos olhos. Era isso que ela sentia por eles? Não. Ela já sabia que ninguém no orfanato era muito gentil com as crianças. Mas uma coisa era presumir isso e outra era ouvir a si mesma dizer isso. O mais irritante foi que Abby percebeu que a professora estava certa. É assim que as coisas são. Provavelmente, depois de ouvir aquela mesma conversa, Abby percebeu que não deveria sonhar com a felicidade, com um futuro brilhante. Nada de bom aconteceria com ela, nem mesmo tentar. Abby foi para a faculdade para se tornar confeiteira. Ela estudou, sabendo muito bem que era improvável que encontrasse um lugar em seu curso, porque era um campo muito restrito. E ela não era muito boa nisso. Suas mãos não obedeciam bem e ela não conseguia repetir as operações que os professores lhe ensinavam. Abby percebeu, a princípio, que o problema não era dela, mas de todos os órfãos que eram enviados para aprender a ser padeiros. Então eles a enviaram. Nada, garantiu a curadora do grupo, uma mulher inesperadamente calorosa e atenciosa. De alguma forma, ela se sensibilizou com Abby imediatamente. Ela sentiu pena dela, o que era incomum. Poucas pessoas trabalham na profissão, agora você vai se encontrar na vida. Garota, não se preocupe. Quando Abby atingiu a maioridade, ela se formou no orfanato. Foi um dia que ela recebeu com alegria, finalmente liberada. Uma vida adulta incerta a aguardava. Agora ela teria que trilhar seu próprio caminho. Ninguém era responsável por ela agora, mas não mais o bullying de seus colegas e as punições cruéis de seus cuidadores. Abby, uma órfã redonda, recebeu do Estado um apartamento na periferia da cidade. A casa era antiga, com 3 andares e assoalhos que rangiam. O quarto era minúsculo, mas era um lugar próprio. Uma ilha de tranquilidade, onde Abby se sentia uma verdadeira dama. Pela primeira vez,
a garota se sentiu até um pouco tonta. Ela podia fazer o que quisesse, cozinhar algo saboroso em sua própria cozinha, deitar na cama e ler sem medo de que alguém pegasse seu livro. Assistir até tarde da noite em uma televisão comprada à mão, com uma tela velha e rachada. E daí? Funciona. Pela primeira vez, Abby viveu com o dinheiro que acumulou em sua conta durante o tempo que passou no orfanato. Cada aluno recebia uma certa quantia de dinheiro, mas era avisado de que precisava encontrar um emprego antes que essas economias acabassem. Abby percebeu que isso era muito importante. Ela tinha visto a rapidez com que o dinheiro era gasto. Especialmente porque ela não tinha experiência em economizar dinheiro no início. Ela aprendeu a economizar mais tarde. Como Abby adivinhou, ela não conseguiu um emprego como padeira. A garota sabia tudo sobre si mesma e avaliou suas habilidades de forma bastante adequada. Felizmente, havia muitas outras opções. Abby tentou trabalhar como caixa em um supermercado, mas não deu certo. Isso exigia assertividade em algum lugar, ousadia em algum lugar até mesmo as habilidades de um psicólogo. Abby não conseguia contar dinheiro na velocidade da luz, não conseguia atender os clientes rapidamente, estava sempre insatisfeita. E, no final do turno, sempre faltava dinheiro para Abby, que era, obviamente, deduzido de seu salário. Como resultado, a garota recebia centavos, que não eram suficientes nem mesmo para comer. Felizmente, suas economias de órfã ainda não haviam se esgotado. Além disso, Abby devia ao patrão um mês de salário. Seu salário não era suficiente para cobrir o déficit. Assim, Abby deixou seu emprego definitivamente. Não sei qual seria o déficit da próxima vez. Abby começou a procurar emprego novamente. Agora sua situação era desesperadora, ela estava sem dinheiro. Por sorte, um vizinho a ajudou. Ela lhe disse que o Departamento de Habitação e Serviços Públicos precisava de um cuidador. Abby aceitou a oferta sem hesitar. Na época, ela tinha uma vaga ideia do trabalho do zelador. Desde então, Abby percebeu que esse trabalho é algo de que ela gosta. É bom passar o tempo ao ar livre, é bom socializar com os residentes, é bom limpar a área. É bom receber agradecimentos quando as folhas secas e os caminhos escorregadios são limpos a tempo. O destino tinha mais uma surpresa reservada para eles, reunindo-os com Stanford. Os jovens, que estavam sozinhos no mundo, de repente se encontraram, e isso se transformou em felicidade para ambos. Stanford e Abby não se conheceram por muito tempo. Alguns meses depois de se conhecerem, eles já haviam formalizado seu relacionamento e começaram a morar juntos no pequeno apartamento de Abby. Stanford, como um homem, colocou a mão na massa, e a casa ficou ainda mais aconchegante e confortável. O jovem marido caiu o teto, pintou as paredes, consertou uma torneira que estava vazando e até trocou a fiação elétrica. Abby cuidou de Stanford, preparando-lhe deliciosos almoços e jantares, passando suas camisas, e o mais importante, perguntando-lhe como havia sido seu dia. Talvez essa tenha sido a parte mais gratificante. Tanto Abby quanto Stanford se sentiam importantes, necessários e desejados. Eles não estavam mais sozinhos no planeta. A vida tinha ganhado uma nova cor. E então ocorreu um fato milagroso. Abby informou ao marido que estava esperando um filho. O casal não parecia estar planejando herdeiros tão cedo, mas a notícia encantou a ambos. É claro que também os assustou a ideia de como tratariam o bebê. Afinal de contas, eles não tinham ninguém para ajudá-los, ninguém para avisá-los e ninguém para dizer se teriam dinheiro suficiente para tal luxo. Stanford tomou a medida arriscada de deixar o emprego na empresa de habitação e serviços públicos, que lhe pagava centavos, e aceitou um emprego como advogado em uma empresa privada. Esse último lhe oferecia um salário muito mais substancial, mas havia mais trabalho a fazer. Ele tinha que estudar muito, entender as nuances de casos complicados e ficar no escritório até tarde da noite. Stanford fez isso para que Abby pudesse deixar o emprego. Ele acreditava, com razão, que o trabalho físico de faxineiro poderia ser prejudicial à gravidez. O salário do homem agora era bastante alto,
mas um empresário particular é um empresário particular. Seu negócio tinha altos e baixos, e às vezes, estava em risco. Ainda assim, Stanford não se arrependeu de sua decisão. Abby ficou em casa, cuidando dos afazeres domésticos. Ambos os cônjuges esperavam ansiosamente pela chegada do bebê. E então ele nasceu. Pequeno, fofinho, gritando desde os primeiros dias, ele se parecia muito com o pai, com olhos verdes e cabelos ruivos. Abby e Stanford se dedicaram aos cuidados do bebê. Eles deram ao menino o nome de Arthur. A decisão foi de Abby. Era o nome de um de seus personagens de livro favoritos. Stanford não se importou. Arthur é um nome maravilhoso. Descobriu-se que um bebê é realmente muito caro. Fraldas, alimentos especiais, roupas que o bebê usa na velocidade da luz. Sem falar nos remédios, carrinhos de bebê, camas, brinquedos. E Stanford conseguiu. Ele trabalhou duro para garantir que sua família tivesse tudo o que precisava. Eles tinham comida, tinham o que precisavam. Eles pagavam o aluguel. É claro que a jovem família não podia se dar ao luxo de nada extra. Viagens à praia, jantares em restaurantes, eletrodomésticos caros, tudo isso ainda era inacessível. Mas, para o casal, parecia que eles ainda tinham tudo pelo que esperar. Abby estava ocupada com o bebê e a casa. Stanford estava trabalhando. E tudo ficaria bem, exceto pelo fato de que, com a chegada de Arthur, o apartamento apertado de Abby não era mais um lugar para ficar. Não só o número de pessoas morando no apartamento havia aumentado, mas também a quantidade de coisas. Logo o casal percebeu que precisava se expandir. Arthur estava crescendo. Ele precisava de mais e mais espaço. O ideal seria ter um quarto só para ele. Um quarto individual seria suficiente, mas pelo menos seria mais novo e mais espaçoso. E o bairro não era particularmente adequado para a família, a escola e a creche ficavam longe. Além disso, o ponto de ônibus mais próximo fica a pelo menos 15 minutos de caminhada. No verão, ainda é bom, mas no inverno, tente chegar lá. De qualquer forma, Stanford e Abby pensaram duas vezes e decidiram que precisam de uma hipoteca. O dinheiro para o pagamento da entrada poderia vir da venda da velha e apertada casa de um quarto de Abby, a casa na cidade que Stanford herdou de sua mãe. É claro que era muito arriscado perder a casa inteira e se endividar de uma só vez. Mas Stanford tinha uma boa renda na época. Arthur estava crescendo e estava se aproximando o momento em que Abby poderia ir trabalhar. O salário parecia bastante acessível e aceitável para o casal. E assim tudo começou. No início, tudo correu bem. Os compradores foram encontrados rapidamente, até mesmo para a casa na cidade. No entanto, Stanford previu grandes problemas com ela. O dinheiro foi usado em parte para o pagamento da entrada da hipoteca e em parte para reparos. Abby e Stanford alugaram um apartamento espaçoso de um quarto em um bairro novo. Era bem iluminado, limpo e ninguém havia morado lá antes. Eles o reformaram rapidamente, pois tinham o dinheiro. Mobiliaram os cômodos com móveis baratos, mas modernos e frescos. Penduraram lindas cortinas e decoraram as paredes com fotos emolduradas. As fotos eram de Abby, Stanford e do pequeno Arthur sozinhos, é claro. Stanford gostava de se lembrar da primeira noite de Ano Novo na casa nova. As reformas tinham acabado de ser concluídas. Os cômodos ainda tinham o cheiro característico de cola e de móveis de madeira. Bonita, limpa e aconchegante. O canto da sala de estar, perto da janela, estava ocupado por uma enorme árvore de Natal, quase até ao teto. O pequeno Arthur, em seu pijama engraçado, olhava hipnotizado para as luzes cintilantes das guirlandas que exibiam a beleza fofa. As luzes do teto se apagaram. As guirlandas e a cintilação da tela da TV criaram uma atmosfera aconchegante, quase de conto de fadas. Stanford olhou para a esposa e o filho, para o apartamento, para a mesa posta com pratos incrivelmente saborosos, batatas com frango, saladas, frutas, e, é claro, champanhe. O que é a véspera de Ano Novo sem champanhe?
Naquele momento, Stanford se sentiu feliz e calmo. Seus parentes favoritos estavam perto dele. Parecia que, de agora em diante, as coisas só iriam melhorar. Stanford estava satisfeito consigo mesmo, ele tinha feito tudo, tinha conseguido. O que eles nunca haviam sonhado havia se tornado realidade. Naquela noite mágica e tranquila, o casal não tinha ideia das provações que o destino já estava preparando para eles. Tudo começou no ano seguinte. Arthur chegou ao berçário. O garotinho se acostumou às instituições pré-escolares com uma facilidade surpreendente. Sem caprichos, sem birras, sem doenças intermináveis, que assustavam pais e conhecidos. Tudo correu bem. Abby foi trabalhar. Ela teve a sorte de conseguir um emprego como ajudante de cozinha em um restaurante. O trabalho não era particularmente difícil ou responsável, e o salário era muito mais alto do que o de uma cuidadora. O pagamento da hipoteca era uma grande parte das despesas da família, portanto, os centavos extras eram muito bem-vindos. Então, no outono, o infortúnio caiu sobre Abby Stanford como uma cornucópia. A jovem em ascensão começou a se enfraquecer repentinamente. Tonturas, náuseas, perda de apetite. No início, Andrew e Abby presumiram que ela estava grávida, mas ambos entraram em pânico. Eles ainda não estavam prontos para um segundo filho, especialmente do ponto de vista financeiro. O casal percebeu que não poderia arcar com os custos, mas se livrar do bebê estava fora de cogitação. Em suma, eles criaram coragem e foram ao médico. A clínica pré-natal disse que não havia gravidez, mas os exames de Abby eram alarmantes. Ela foi fortemente aconselhada a consultar um médico de família. Abby, é claro, marcou uma consulta. O exame consumiu muito de seu tempo e energia. Ela tinha que se ausentar do trabalho o tempo todo, o que, é claro, não agradava seu chefe. A expressão no rosto de sua esposa naquele momento era um tanto culpada, ainda ansiosa e confusa. O coração de Stanford se apertou de pena quando ele olhou para a esposa, mas o homem ainda acreditava que tudo ficaria bem. Bem, se ela estivesse sentindo falta de algumas vitaminas ou se algum órgão estivesse com defeito. Não tem problema, eles encontrarão a falha, a tratarão e tudo voltará a ser como era antes. O diagnóstico soou como um trovão, um raro distúrbio sanguíneo, presumivelmente gnose hereditária. Abby não podia, é claro, verificar as suposições dos médicos. Ela não sabia nada sobre seus parentes, e o que importava a origem da doença. O principal era que o tratamento era longo, caro e ninguém dava nenhuma garantia. Os médicos, com uma veracidade implacável, delinearam imediatamente o cenário mais provável. É provável que a doença progrida apesar do tratamento. Todas as manipulações médicas só adiarão o inevitável por um curto período de tempo. Abby era bastante resistente ao seu diagnóstico, ou talvez apenas fingisse ser, para o bem de seu marido e filho. Stanford, por outro lado, foi atingido na cabeça com um saco de areia. Por um longo tempo, ele se sentiu atordoado, desamparado, completamente desorientado. Como era possível? De onde tinha vindo esse infortúnio de repente? Afinal de contas, eles tinham acabado de sair dessa, tinham acabado de começar uma nova vida. Eles tinham tantos planos, tantas ideias maravilhosas. Então Stanford caiu em si, aceitou a situação e começou a agir. Primeiro, ele procurou médicos com experiência no tratamento de pacientes como sua esposa. Não foi barato, para dizer o mínimo. Tive que vender algumas coisas, fazer empréstimos e ninguém pagou a hipoteca. Stanford estava voltando a trabalhar sozinho e Abby estava debilitada. O tratamento tomava a maior parte de seu tempo. Arthur estava feliz, não estava doente, se comportava bem, estava cada vez mais consciente e independente. Ele entendia que sua mãe estava doente e que seu pai tinha que trabalhar muito, então aprendeu a cuidar de si mesmo, a preparar roupas para a manhã seguinte, a servir chá para ele e sua mãe, a fazer sanduíches. O menino cresceu diante de seus olhos. As pessoas ao seu redor elogiavam Arthur, considerando um exemplo para seus filhos. E Stanford? Ele desejava que nada disso tivesse acontecido.
Queria que seu filho não soubesse amarrar os cadarços ou fazer uma omelete como as outras crianças de sua idade. Abby não estava recebendo o tratamento que eles podiam pagar. A família se endividou, mas tudo em vão. A menina foi desaparecendo, tornando-se uma pálida sombra de si mesma. Stanford bateu as portas de fundações de caridade e tentou obter o conselho de professores eminentes. Às vezes, esses últimos eram bem-sucedidos, mas somente esses luminares da medicina levantavam as mãos para o alto. A doença de Abby era desconhecida, imprevisível. Ninguém sabia como ajudá-la. O tratamento convencional tinha pouco efeito sobre ela. Finalmente, Abby foi levada para o hospital, onde estava doente há cerca de 3 anos. A mulher não conseguia mais nem comer, de tão fraca que estava. Stanford se preparou para uma longa luta e até encontrou uma enfermeira que, mediante pagamento, cuidava de sua esposa, mas sem sucesso. Abby não sobreviveu nem mesmo 24 horas depois de ser internada no hospital. Stanford não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele havia sofrido outra perda, uma perda terrível e injusta. A situação foi agravada pelo fato de que agora o homem não era responsável apenas por si mesmo. Ele tinha um filho. E Arthur, de alguma forma, tinha que explicar a ele que sua mãe havia morrido. E mais um golpe, Stanford perdeu seu emprego. O escritório de advocacia em que ele havia trabalhado nos últimos anos foi à falência. O proprietário da empresa sempre foi muito ousado, assumindo riscos para obter grandes lucros, e um dia ele calculou mal. Então, Stanford ficou sem emprego. Assim, Stanford também ficou sem emprego. Afinal, durante a doença de Abby, a família havia acumulado muitas dívidas, e pagar a hipoteca era um fardo pesado. Stanford encontrou um novo emprego, que pagava muito menos, mas não havia outra saída. Não é fácil conseguir um bom emprego. Naquela ocasião, Stanford teve a sorte de encontrar um bom salário. Ou azarado, porque sua renda era muito instável. O homem trabalhava no escritório durante o dia e, à noite, trabalhava meio período, ajudando a descarregar um caminhão na loja ou participando de reparos. Arthur ficava sozinho todo esse tempo, mas não reclamava. O garoto sempre conseguia se manter ocupado. Arthur gostava de desenhar, pegava lápis ou tintas, uma folha de papel e como se estivesse se desconectando da realidade. Ele se distanciava da realidade cinzenta, criava mundos inteiros com arco-íris brilhantes, florestas densas e grandes e belos bosques, que não são encontrados na vida real. Stanford não estava preocupado com o fato de seu filho passar fome. O principal era ter algo na geladeira: pão, salsichas, ovos, leite, almôndegas congeladas. Arthur conseguiu almoçar e jantar muito bem e alimentou seu pai, que estava cansado depois do trabalho. Vivíamos assim. Até que descobriram que o apartamento estava indo para o banco por causa de dívidas. Naquela época, eles tinham acumulado atrasos em hipotecas e empréstimos. Então, eles pediram que o homem e seu filho desocupassem a propriedade. Stanford tentou lutar por sua propriedade como advogado. Ele declarou falência e tentou explicar sua situação às pessoas. Sem sucesso. No final, para evitar a atenção das autoridades de proteção à criança, ele teve que fazer um acordo. Foi assim que Stanford e Arthur foram parar no abrigo. David fez amizade com eles imediatamente. Ele gostou do honesto e trabalhador Stanford e gostou de Arthur, que era tão sério e maduro para seus 6 anos. Pode-se dizer que os 3 se tornaram companheiros, ou até mesmo amigos, e frequentemente jantavam juntos. Ocasionalmente, David levava Arthur para passear. Stanford trabalhava muito e ficar sentado em um alojamento escuro era entediante para o garoto. Por isso, David levava o garoto para passear. Eles conversavam sobre tudo o que havia no mundo, discutiam diferentes situações e contavam um ao outro algo sobre si mesmos. David ficou sabendo que Arthur queria ser um artista, mas sabia que precisava estudar para isso. Arthur também sabia que seu pai não tinha dinheiro nem tempo para levá-lo a círculos de arte ou à escola de arte, e isso deprimia. Mas o garoto não desanimou, pensando que iria para a primeira série,
e provavelmente haveria aulas gratuitas para os alunos. A escola estava chegando, faltava menos de um ano. Se Arthur aguardava o início das aulas com alegria, seu pai temia o momento. Afinal de contas, a pequena família dele de Arthur estaria na mira das autoridades de tutela. Uma criança deveria ter um lar, um lugar para trabalhar, sua própria cama, mas o pequeno Arthur vive em um abrigo. Na verdade, ele vagueia com seu pai sem teto. É claro que ninguém deixará a criança com um pai perdedor. O menino será levado para um orfanato. Stanford sabia muito bem como era lá. Abby havia lhe contado o suficiente para que o homem fizesse o possível para evitar o mesmo cenário para seu próprio filho. Mas ele não era forte o suficiente, e não havia ajuda. Stanford estava disposto a trabalhar, a fazer vários trabalhos, o que, de fato, ele fez, mas todos esses esforços não produziram o resultado desejado. Passou-se muito tempo até que ele conseguisse comprar sua própria casa. Stanford tinha algumas economias, mas não o suficiente nem mesmo para uma pequena parte do pagamento da entrada. David fez uma careta com o vento gelado ou com a súbita onda de pensamentos e lembranças. Era um outono ameno, mais parecido com o inverno. A neve cairá, ficará mais brilhante, mais colorida, mais suave. O pequeno Arthur está esperando ansiosamente pelo ano novo para receber presentes, sentar-se à mesa festiva e fazer um pedido. Ele já é um adulto, Arthur é independente, mas ainda é uma criança, ele acredita sinceramente que o misterioso desejo se tornará realidade. E David sabia muito bem o que pediria ao Papai Noel ou a outra pessoa. Em geral, ele entendia perfeitamente o que o pequeno Arthur estava sonhando. O menino pedirá um apartamento para ele e seu pai, e uma escola de arte para ele. Pena que nenhuma dessas coisas se tornará realidade tão cedo. David dará a Arthur algo que ele vai adorar. Já procurei na loja por um kit para jovens artistas. Caro, é claro, mas nada é bom demais para o Arthur. Uma maleta, um cavalete com um conjunto de cores, lápis e marcadores. A expectativa diante dos olhos de Arthur, que se iluminaram ao ver esse esplendor, fez com que David se sentisse reconfortado. Era muito bom agradar seus entes queridos, e ainda mais agradável agradar as crianças. Mas essa mala milagrosa não resolveria os problemas de um garotinho e seu pai apenas alegraria parcialmente o cotidiano cinzento do menino. Bem, pelo menos isso é tudo. David finalmente subiu da ponte do calçadão. Ele agora estava caminhando ao longo do parapeito, estava com pressa para chegar ao trabalho, não podia se atrasar. Beverly gostava dele, entre outras coisas, por sua diligência e confiabilidade. Ele não queria decepcioná-la. E então David notou as pessoas paradas no poste de luz. Homens e mulheres, adolescentes e crianças. Eles conversavam animadamente, alguns faziam ligações, outros gravavam algo em seus telefones. David seguiu os olhares dessas pessoas. Ele estava atônito. Ele nunca esperava ver algo assim. Nas ondas escuras do Rio Largo, a 50 metros da margem, havia algo, ou melhor, alguém. Uma cabeça humana apareceu debaixo da água e desapareceu novamente. Alguém estava se afogando. Ele não tinha mais forças. Como aquele homem havia entrado no rio, em um momento como aquele, não havia tempo para especulações. Sem dar a si mesmo tempo para pensar no ato desesperado, David já havia se jogado sobre o parapeito. O homem atravessou imediatamente a faixa de praia, com areia em seus sapatos. O homem correu para a beira da água, livrando-se da jaqueta, do moletom, dos sapatos, de todas as coisas pesadas que se tornariam um lastro adicional nas ondas frias do rio. David era um excelente nadador. O rio ficava muito próximo de seu vilarejo. Quando menino, ele costumava passar seus dias lá com os garotos do vilarejo. Ele nadava contra o relógio, pulava das alturas e simplesmente se divertia. Aos 6 anos de idade, David se sentia como um peixe na água. Um jogo de palavras. Mas é claro que o homem nunca entrava no rio com esse clima. O frio, o vento e a correnteza eram fortes. E ele nunca havia resgatado um homem que estivesse se afogando antes.
Mas David percebeu que, se não tentasse puxar esse homem para fora, ninguém o ajudaria. Como ele poderia viver consigo mesmo? Ele tinha que pelo menos tentar. O homem podia muito bem imaginar o desespero de um homem se afogando. Há tantas pessoas ao redor que alguém chama a equipe de resgate, mas será que eles chegarão a tempo? É uma questão de segundos. A água gelada queimava seus pés. Ele sabia que seria frio no início e que depois seu corpo se adaptaria. E foi o que aconteceu. E agora os homens já estão se aproximando do afogado em grupos poderosos. É difícil nadar, a correnteza é forte, o vento é forte e há muito lixo na água. Alguns galhos, troncos, banheiras, presas velhas de algas marinhas. David tinha cada vez menos força, mas conseguia ver seu alvo à sua frente. Uma cabeça de cabelo escuro, estava perto o suficiente para ver o homem. Parecia ser uma menina, ou até mesmo uma criança. Rosto pálido, olhos negros de desespero e horror. Ela devia ser uma boa nadadora, ou teria ido para o fundo há muito tempo. Mas, de qualquer forma, se David não se apressasse, ela iria. Finalmente, o homem estava perto. Ele nadou atrás da garota. O conhecimento necessário veio de algum lugar nas profundezas da memória. As pessoas que se afogam em uma tentativa desesperada de sobreviver podem afogar até mesmo seus salvadores. Foi por isso que David manteve distância. O cabelo da garota era comprido, David o agarrou e a puxou em direção à margem. A garota sentiu que a ajuda havia chegado. No início, ela queria alcançar David, agarrá-lo, mas ele não a soltava. Então a garota percebeu o que estava acontecendo. Ela até relaxou um pouco e se deixou arrastar. Sim, ela sozinha não conseguia suportar a correnteza. A garota parecia muito magra, quase transparente. Uma vez na margem, ela olhou silenciosamente para o rosto de seu salvador. A pobrezinha havia desmaiado. Eles já estavam esperando por eles. Alguém envolveu David em uma manta, alguém cobriu a garota. Ao longe, a sirene de uma ambulância soou. O homem olhou em volta e percebeu que tudo ia ficar bem. Só então suas mãos tremeram e seus dentes bateram por algum motivo. Ou era por causa do frio ou por causa do medo pelo qual ele havia passado. David poderia não ter visto a garota, naquela temperatura da água. A atenção de todos estava voltada para a garota. Os médicos chegaram e, de algum lugar, surgiu um homem alto e ansioso, vestido com uma jaqueta de couro cara. Ele parecia ser o pai da garota. Pelo menos os dois tinham os mesmos olhos cor de avelã, cabelos loiros escuros, nariz grande e maçãs do rosto pretas. David não esperou o desenrolar da história. Ele se vestiu rapidamente e correu para a casa de Beverly. Certamente o chefe aceitaria seu atraso quando David lhe dissesse o motivo. Mas Beverly já havia se atrasado naquele dia, então ele nem precisou se explicar. David correu para a loja para comprar leite, e, na manhã seguinte, quando um homem o chamou, ele se virou lentamente e o encarou com os familiares olhos cor de avelã. À sua frente estava um homem com uma jaqueta de couro elegante. Era o pai da garota que, de alguma forma, tinha ido parar na água naquele dia. Finalmente encontrei você, o homem sorriu, estendendo a mão para David. Não tinha sido fácil. Meu nome é Ronald Evans. Sou o pai do adolescente que você resgatou. Olá, murmurou David. Ele entendeu que o homem queria agradecê-lo, e o próprio David estava ansioso para saber o que tinha acontecido com a garota, qual era a condição dela agora, como ela tinha ido parar na água. Durante todos esses dias, o homem pensou muito sobre a garota resgatada. Ele queria acreditar que ela estava bem. Viva a mídia social! Continuou o homem. Uma das pessoas que estava no calçadão na época postou um vídeo. Este vídeo mostra claramente como você salvou minha Judy. Algo corajoso, algo desesperado. Não há muitas pessoas como você hoje em dia. E que bênção que você estava lá naquele momento. Como está a garota?
David certamente ficou feliz ao ouvir as palavras de Ronald Evans, mas também se sentiu desconfortável ao mesmo tempo. Judy está bem. Ela está em reabilitação agora. Então ela foi fisicamente ferida? Na verdade, não. Só um pouco de frio. É outra coisa. Você sabe como ela foi parar no rio? Você viu aquele momento? David balançou a cabeça negativamente. Tudo por causa de um amor não correspondido. Ela tinha se apaixonado por um rapaz e ele tinha começado a namorar outra pessoa. Judy ficou nervosa e foi isso que aconteceu. Agora ela está fazendo terapia. Está sob observação. E está se recuperando. Na verdade, ela percebeu rapidamente a besteira que havia feito. Logo depois de entrar na água gelada. Mas já era tarde demais, se não fosse por você. O importante é que está tudo bem agora, David sorriu. E estava. Seu impulso foi involuntário. Acho que essa situação ensinou muito a sua garota. Essa situação também me ensinou muito, admitiu Ronald Evans. Durante muitos anos no mundo dos negócios, pensei que não havia pessoas bondosas e altruístas no mundo que fizessem o que você faz. O cínico se tornou frio, insensível. O que você fez? Você me ensinou muito e me fez repensar todos os meus valores. Eu mudei muito. David acenou com a cabeça. O que há para dizer? Quero lhe agradecer. Eu tenho oportunidades. Sei que você mora em um albergue, não tem casa própria. Peço o que você quiser, qualquer coisa. Pessoas como você merecem um destino melhor. David pensou sobre isso. Lembrou-se dos olhos ansiosos de Stanford quando recebeu a próxima notificação das autoridades de tutela. Lembrou-se do pequeno Arthur lhe contando de forma inspiradora sobre seu sonho. O sonho de se tornar um artista. Minha vida está indo muito bem, disse David por fim. Mas há uma pessoa, uma pequena pessoa, que realmente precisa de sua ajuda. Arthur estava correndo em direção a David como um avião de caça, e David, sorrindo, estendeu a mão para pegar o garoto e girá-lo o quanto quisesse. Ganhei o primeiro lugar no concurso de desenho da cidade com aquele meu desenho do cosmos. Lembra que eu o mostrei para você? Claro que me lembro. Eu lhe disse que isso aconteceria. Stanford foi o próximo. Eles haviam combinado de fazer uma caminhada no parque naquela tarde de domingo. Arthur gostava de correr pelos caminhos pavimentados, alimentar os patos no lago e observar os grácleos. E David e Stanford gostavam de se sentar na lanchonete local. Eles preparavam kebabs saborosos que derretiam na boca. Pouco mais de um ano havia se passado desde aquela mesma conversa com Ronald Evans. O rico empresário havia ficado surpreso com o pedido de David. Afinal de contas, ele não estava pedindo para si mesmo. Ele queria salvar seu amigo com um filho pequeno de 2 pessoas em uma situação desesperadora. Ronald Evans comprou um apartamento de um cômodo para Stanford, mas era em um prédio novo em um bom bairro. Perto dali havia uma escola de ensino fundamental e, mais importante, uma escola de arte. Stanford matriculou Arthur lá na primeira oportunidade. A partir de então, o talento do garoto se desenvolveu rapidamente. Seus desenhos se tornaram cada vez mais profissionais e corretos, mas, ao mesmo tempo, não perderam a singularidade e a espontaneidade. É claro que Ronald Evans não podia e não fez nada pessoalmente para David, embora David não tenha lhe pedido para fazer isso. Primeiro, o empresário e David compraram um apartamento perto de Stanford e Arthur. Eles se tornaram vizinhos, mas não mais em um albergue. Em segundo lugar, Ronald Evans deu ao salvador de sua filha um emprego bem remunerado e o contratou como jardineiro. David sempre gostou de trabalhar na terra, cuidando das plantas. Esse era o seu lugar. Judy, filha de Ronald Evans. No início, o novo jardineiro a rejeitou por algum motivo. Talvez ele temesse as lembranças associadas a ele, mas depois eles se tornaram amigos. Acontece que a garota se arrependeu de sua ação e agora,
depois de algum tempo, não conseguia explicar nem para si mesma como havia ousado fazer tal coisa. Às vezes, David olhava para Judy, alta, magra e cheia de alma, e seu coração se apertava ao pensar em como teria sido se ele não a tivesse tirado da água. Stanford e David caminhavam lentamente pela trilha do parque. À frente deles estavam Arthur alegre em uma scooter. "Onde você está?" "Pensei que estaria me esperando na fonte." David se virou, sorriu e se apressou em direção a uma mulher baixa com olhos azuis penetrantes. Baker. Eles se conheciam há pouco tempo, mas já estava claro que estavam falando sério. Hoje eles haviam combinado de sair juntos em um grupo barulhento e feliz. Seria um dia maravilhoso.